alimento, amada igreja. Glória a Deus. Uma maravilhosa paz, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Toda honra, toda glória, todo poder, toda unção. Amém, Jesus. Que a paz esteja com todos, amém? Amém. Aí adorando e exaltando o nome do Senhor, porque chegou o melhor, né, aleluia, desta casa, que é a palavra de Deus.
Aleluia. Aleluia. Estenda tuas mãos em direção ao servo do Senhor. Amém? Glória a Deus. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, abençoa, Senhor, a tua filha, Pai. Deus, é que tu vais usar nessa noite para falar conosco neste lugar. Abre o nosso coração, Senhor, e o nosso entendimento. Que possamos receber de ti aquilo que precisamos. Talvez não seja aquilo que nós desejamos, mas o Senhor tem ferramenta para cada um aqui nessa noite. Usa a tua serva, Deus, com autoridade, com sabedoria, Pai. Nós colocamos ela nas tuas mãos e fala conosco em nome de Jesus. Amém. Cumprimento todos os irmãos na paz do Senhor Jesus. Amém. Se os irmãos sentirem minha voz aí, irmãos, aqui, além de eu estar e a minha voz muito descendente, gente. Por enquanto eu ainda estou meio aqui atrás, descendente, então agora vai sair um pouco diferente, né, dos outros dias, né, que eu estou fazendo um tratamento aí, vai ficar mais bonitinha, né, porque afinal de contas nós somos vasos de Deus, né, irmãos? Aleluia. Teve que se apresentar bonitinho, né, então, até esses dias eu estava numa loja comprando uma roupa lá, daí a moça da loja falou assim, mas aonde que você vai com essa roupa tão bonita? Isso é na casa de Deus? Tem um lugar melhor para você ir bem bonitinho, senão na casa de Deus, irmão? Verdade. A gente não ia com uma festa todo brigando? Então, né? E aqui É verdade. O Senhor, né? Aleluia. Glória a Deus. Então nós vamos abrir a palavra de Deus em Mateus. Mateus capítulo 13. Uma parábola bastante conhecida, a parábola do joio e do trigo, e ela traz para nós algo tão interessante, algo tão importante na nossa vida. Na verdade, a palavra em si é toda importante. Glória a Mas Deus. quando eu me deparo com a parábola do joio, entre outras parábolas, Aleluia. eu vejo a comparação que Deus faz de nós com o Rei de Deus. E aqui na parábola do joio, eu estou aqui dentro. Você também está. Nós estamos aqui, nesta parábola. É só nós olhar e ver que nós estamos aqui dentro. Aleluia. Sendo como joio ou sendo como trigo. É Aleluia. verdade, irmãos? Mas nós estamos aqui. Diz assim a palavra de Deus. Propôs-lhe outra parábola dizendo: o reino do céu é semelhante ao homem que semeia a boa semente no seu campo. Pode sentar, irmãos. Amém. Talvez dê alguma subiu aqui no microfone, mas daqui a pouco isso já endireita, tá, irmãos? Glória a Deus. Então aqui a palavra de Deus, ela fala sobre o reino de Deus. Aleluia. Como eu disse, nós estamos aqui dentro, né? Dessa ilustração de Jesus. E aqui ele fala que o homem está simbolizando Jesus, ele foi no campo e ali ele plantou a boa semente. Veja que quando o lavrador planta uma semente ruim, ele logo já diz: eu plantei lá, mas nem sei se vai dar certo. Verdade. Lancei uma semente lá, mas a semente é meio ruim, comprei, não gostei da semente. Mas não custa jogar lá para ver se nasce, né? Vá que nasça, né? Aleluia. Assim que ele faz. Mas aqui está simbolizando o nosso Jesus. E a semente, a palavra de Deus. Aleluia. E a palavra de Deus, ela é boa. A palavra de Deus é a melhor semente para nossas vidas. Aleluia, Jesus. E a Bíblia fala que ele foi lá e lançou a semente. Mas ele veio e dormiu. Mas dormindo o homem, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo. Quem semeia a semente não pode cochilar, não. Não pode nem dar um cochilo. Aleluia. Porque se a gente cochilar, vem alguém e lança a semente do joio no meio do trigo. Mas será? É. Senão ele não estava colocando aqui para nós entender. Não é verdade? Aleluia. Senão nós estaria aqui, ó. Mas dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo. Aleluia.
E quando a erva cresceu, frutificou e apareceu também o joio. A erva cresceu. Glória a Quer Deus. dizer que o joio cresce também. Cresce exteriormente, mas cresce. O trigo cresce espiritualmente. O trigo é diferente. Vê que os dois cresceram juntos, mas os frutos foram diferentes. Aleluia. Mas o joio também cresceu. É o que diz? Olha. E quando a erva cresceu, frutificou e apareceu também o joio. E os servos do pai de família, indo com ele, disseram-lhe: Senhor, tu não semeaste no teu campo a boa semente? Por quem tem o joio? E ele disse: um inimigo é que fez isso. O inimigo é que fez isso. Por que tem o joio no meio do trigo? Por que Deus colocou aqui? Por que ficou aqui registrado para nós o joio no meio do trigo? Porque isso é a realidade, gente. Tem que ter o joio no meio do trigo. É bíblico. Né? Eles vão crescer juntos, vão estar juntos, são parecidos, mas os frutos são diferentes. É por isso que nós conhecemos a árvore pelo fruto. Aleluia. E será que temos que olhar o fruto? Temos, irmãos. Porque nós se perdemos por não olhar o fruto da árvore. Aleluia. Por isso que a gente se perde. Né? Veja o que ele diz aqui, ó. Voltando aqui no verso 25. E dormindo o homem, veio o seu inimigo e semeou. Qual é o nosso inimigo? Não estou aqui passando a mão na cabeça do diabo não, tá, irmãos? Mas o nosso inimigo é nós mesmos. A nossa mente, os nossos olhos, nosso pensamento, nosso coração. A Bíblia diz: enganoso é o coração do homem. Sim. Todas as coisas. Aí a gente vai, eu pequei por causa do diabo. O diabo tentou e eu acabei pecando. Se não fosse o diabo na minha vida, não tinha pecado não. Por isso que eu tenho que ter mais uma chance. Engano. A gente peca porque a gente busca o pecado muitas vezes, irmãos. Tem coisas que nós buscamos com as mãos da gente. É verdade. O maior inimigo nosso é o nosso coração, é o nosso pensamento, é os nossos olhos. Às vezes nós não fizemos aliança com Deus, mas fizemos uma aliança com o nosso próprio coração, com o nosso próprio pensamento. A gente diz assim: eu vou fazer do meu jeito, é do meu jeito. É desse jeito que eu quero saber. Glória, glória a Deus. Não quero saber de nada, tem que ser do meu jeitinho. A gente acaba fazendo aliança com nós mesmos. E nós somos falhos. Nós somos falhos, nós fracassamos. Nós temos que fazer aliança com o verdadeiro Deus. Aleluia. Né? Para nós ser trigo. E aqui ele diz, ó. E ele disse: um inimigo é que fez isso. E o servo lhe disse: queres, pois, que vamos arrancá-lo? Porém, ele lhe disse: não, para que ao colher o joio não arranques também o trigo. Eu vou fazer um exemplo aqui, como Jesus falava muito por parábola, eu vou fazer um exemplo, eu e meu esposo, que eu não gosto de usar ninguém. Eu e meu esposo, um raiz, vamos supor. Então eu sou o joio e meu esposo é um trigo. Né? E a gente está vindo na casa de Deus, está pelejando pela obra de Deus. Né? Mas ele é o trigo e eu sou o joio. De repente acontece alguma coisa com ele e ele sai da presença de Deus. Né? Ou é comigo, que sou o joio, acontece alguma coisa e eu saio da presença de Deus. Ele, como trigo, será arrancado também. Porque ele não vai gostar de eu ter saído. Ele vai ficar sentido. Bom, se a minha esposa não pode estar mais lá, eu também não vou mais. Aí acaba se espalhando. Aquilo que era para juntar, acaba espalhando. Aleluia. E esse tempo que Deus falou ali nessa parábola, ele disse: olha,
deixa que no final da ceifa eu separo o joio do trigo. Eu queimo o joio como palha e o trigo eu coloco no meu celeiro. Vê que ele deu um tempo, não deu? Ele deu um tempo. Aleluia. Porque Deus é misericordioso, irmãos. Deus ele deu um tempo para que aquele povo se convertesse, para que o povo se converta. Aleluia, Jesus. Senão ele poderia dizer, não, vai lá e arranca já o joio já. Arranca lá essa coisa que está lá incomodando, né, as plantações. Vai lá e já queima, já dá fim nisso, não presta mesmo. Mas não. Não foi assim que ele fez, gente. É como eu disse, nós estamos aqui dentro desta parábola. E não foi dessa forma. Ele disse, deixa crescer junto, calma. Deixa crescer junto. Eu mesmo vou fazer a colheita. Quem sabe até lá, esse joio vira trigo. Aleluia. Porque não é a plantação, somos nós. Quem sabe o joio vira trigo. Aleluia, Jesus. E precisa ter um tempo para conserto. O pecado não pode derrotar uma alma. Não. Você quer ver como não? Vamos lá para Mateus. Mateus 18, do verso 15 até o 20. Quem tiver a palavra de Deus acompanhe. Glória a Deus. Aleluia. E pode ler quem achou. É. Se teu irmão pecar contra ti, vai a segui-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhasse o teu irmão. Até o 20. Até o Se porém não te ouvir, toma ainda consigo uma ou duas pessoas, para que pelo depoimento de duas ou três testemunhas, toda a palavra se estabelece. Se ele não os atender, dizei-o à igreja. Se recusar a ouvir, também a igreja considera-o como gentil e publicano. Em verdade vos digo que tudo o que te ligares na terra será sido ligado no céu, e tudo o que desligares na terra terá sido desligado no céu. Em verdade também vos digo que se dois ou dentre vós sobre as terras concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedir, se-lhe-á concedida por meu Pai que está no céu. Porque onde estiver dois ou três reunidos em meu nome, ali estarei no meio. Aleluia. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Aleluia. palavra, né, irmão? Aleluia. E ela confirma lá a palavra do joio, que nós não podemos arrancar, né? Como ele disse aqui, o pastor leu, né? Ora, se o teu irmão pecar contra ti, vai e repreende entre ti e ele. Aleluia! Se eu pecar contra alguém, ou alguém pecar contra mim, eu preciso ir lá na pessoa mesmo, falar com ela, pedir perdão para ela, né? Ou ela vir até mim, né? E ali tem conserto. E no verso 16 diz assim, ó, mas se não ouvir, leva ainda contigo outros dois, olha só. Aleluia. Deve mais 2 pessoas para servir de testemunho sobre aquela conversa, aquele assunto que foi falado, para servir de testemunho, para que ninguém depois diga assim, eu não estava lá, né? Não tinha ninguém. Glória a Deus! Só Deus é testemunho. Não é assim que diz às vezes? Só Deus é testemunho. Mas Deus não está aqui para falar, né? Ele fala pela sua palavra, né? Então aí é mais fácil. Mas o que ele diz, ó. Mas se não te ouvir, leva ainda contigo outros 2, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas, toda a palavra seja confirmada. Se escutar, diz, se não escutar, diz a igreja. A igreja, coluna de Deus, baluarte
povo eleito. Não pode ser perante infiéis, pessoas que não conhecem. Aleluia! Se não escutar, diz a igreja. Se também não escutar, a igreja considera como um gentio e publicano. Gentio e publicano é aqueles que faziam, mas não viviam, né? Os fariseus, publicanos, faziam tudo, mas viver eles não viviam. E é para considerar assim, aquele que a gente buscou conserto, pegou testemunha, falou, conversou, e não quis receber a palavra, não quis receber a disciplina, trata como um gentio publicano. É o que a Bíblia diz. Mas será que Deus não está sendo tão útil? Não. Porque Ele quer levar um povo santo do céu. Aleluia. Deus quer levar um povo santo e preparado. Então Deus não está sendo útil. E aqui Ele diz mais, ó. Em verdade vos digo que tudo que ligares na terra será ligado no céu, e tudo que desligares na terra será desligado no céu. Também vos digo que se dois de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso será feito por meu Pai que está no céu. E essa concordância aqui precisa estar com a vida no altar também, né? Posso dizer assim, o que eu concordar aqui será ligado no céu, mas tem que estar com a vida no altar de Deus. Verdade. Senão não tem acordo, é verdade? Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos, nós temos muito mais que 2 ou 3 pessoas aqui, né? Aleluia. Em meu nome, aí eu estou no meio deles. Você crê nisso, irmão? Que Deus está no nosso meio? Aleluia. Creio, Jesus. Glória a Deus. Irmãos, essa palavra que o pastor leu, ela nos garante que tem conserto para o pecador, gente. Aleluia. Tem conserto para o pecador. Imagina se uma pessoa ela está em pecado, ela esborrifa, fala para todo mundo, e daqui a pouco sai do ouvido de um, do ouvido do outro, daqui a pouco se espalha que nem uma erva daninha. E aí como é que fica aquela pessoa que pecou? Ela fica frustrada. Ela não vem mais na igreja. Ela fica frustrada. Ela fica... Eu sei porque eu passei por isso, irmãos. E só de falar me emociona. Eu passei por isso, porque eu pequei na caminhada, lá no meu começo de fé. Eu pequei. Então, quando você só vê alguém te acusando, te apunhalando, nossa, você não tem mais força para levantar. Porque aqueles que eram para levantar, acarcam. Nós somos a igreja, nós estamos aí para ajudar. Agora, se a pessoa ela não quer nada com Deus mesmo, de verdade, você está jogando pedra para os porcos, aí não pode também. Aí não dá, irmãos. Porque a palavra santa ela precisa ser aceita. Aleluia. Não tem que nós ficar jogando pedra para os porcos para depois ser pisado pelos homens. Não. Quero que o irmão continue lá novamente. Coríntios não, Mateus 13. Quero que os irmãos abram a palavra de Deus em Tiago, capítulo 1, versículo 14 ao 15. Tiago, capítulo 1, versículo 14 ao 15. Está difícil de falar, gente, ficar não dá. Mas está saindo, meu Deus. Tiago. Que achou, pode ler? Tiago 1, 14 ao 15. Isso. Mas cada um é tentado quando atraído, embotado pela sua própria consciência. Depois, havendo a consciência concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, sendo consumado, gera a morte. Meu Deus. Enquanto o pecado está só na mente, ainda tem conserto. Está só ali na mente, está projetando. Porque vamos e vemos, irmãos, todos nós temos falhas e fraquezas na vida. A nossa mente é rápida, o nosso olho é rápido.
Tanto é que Deus falou, né? Lâmpada para os teus pés, luz para os meus caminhos, e a tua palavra, Senhor. Que nós temos que ter a lâmpada de Deus para clarear o nosso caminho. Aleluia. Porque nós temos as nossas falhas e fraquezas. Mas é aí que quando passa pela mente, quando passa pelo nosso coração, o que nós temos que fazer? Já cuidar e dissipar o joio ali, já tirar. É cuidar já para ele não virar joio. Aleluia. Entendeu? Tem que já ir cortando o mal pela raiz. Porque depois de o pecado nascer, o que ele vai fazer? Vai crescer. Vai enraizar, vai crescer e depois você não tem mais jeito. Você olha assim, agora estou laçado, como é que eu vou sair desse embaraço? Meu Deus. Eu sei, irmãos, porque eu entrei em embaraço na vida também. Né? Hoje eu consigo ter compreensão com quem entra em embaraço, porque eu passei por isso. Eu passei. Eu fiquei com meus pés laçados. Queria sair. Só que graças a Deus que eu não saí da igreja. Não tomava ceia. Não participava de nada na igreja. Mas estava lá sentadinha. E muitos diziam assim, essa ainda vai para a igreja, vai para lá. O senhor não precisa de médico, é o joelho que precisa. Aleluia, Jesus. Eu estava lá. Não deixei de ir. Talvez se eu tivesse deixado de ir, eu acabava indo para o mundo. Fazendo as coisas. Aleluia, glória a Deus. Verdade. Mas eu fiquei ali, ó. Porque esse é o mal da pessoa. Dá uma coisinha, pronto, não vou mais. Acabou-se. Não quero mais saber de nada. Esse Deus não olha para mim. Acabou-se. Fulano não gosta de mim. Ai, aí a gente acaba saindo e jogando fora tudo aquilo que a gente aprendeu na nossa vida. Então, o cuidado que nós temos que ter com essa palavra de Tiago, capítulo 1, é não deixar nascer o pecado. Não deixar que o pecado nasça na nossa vida. Cuidar para não ter um nascimento. Ficar cuidando. Né? Quando você vê que você está escorregando, cuida. Porque ali pode haver um nascimento de pecado. Então ele tem que ser podado. E você vai viver feliz. Porque você soube lidar com a tua fraqueza. Amém, irmãos? Glória a Deus. Eu quero que os irmãos abram também a palavra de Deus. Em Judas 22 e 23. Que aí é só capítulo 1 mesmo, né? Judas. Enquanto os irmãos acham aí, eu vou continuar lendo 29, que diz assim, ó, porém ele disse, não para que ao colher o joio, não arranqueis também o trigo com ele. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa. Por ocasião da ceifa, direi ao ceifeiro, colhei primeiro o joio, atai molhos, não vai ser pouco, porque molhos é bastante, né? Muito ele, gente. Né? Deixai crescer ambos juntos até que venha a ceifa. E por ocasião da ceifa, direi ao ceifeiro, colhei primeiro o joio e atai molhos para queimar, mas o trigo ajuntai no meu celeiro. Gente, tem tanto joio trabalhando na obra que você não tem ideia. Que a irmã falou aqui, olha, ela sentadinha, deu glória a Deus, porque ela falou aqui pelo Espírito mesmo, sabe? Tem tanto joio por falta de trigo. Glória a Deus! Está faltando trigo na obra de Deus. Verdade. Aí o que acontece? Muitas vezes as coisas passam meio batido, porque a gente pensa assim, ó, meu Deus, se eu deixar, se eu tirar, se eu repreender, ele vai embora. E eu preciso deste homem, eu preciso desta mulher para estar nesse determinado cargo. É o que está acontecendo, não digo aqui, tá, irmãos? Mas é o que está acontecendo por aí fora no mundo. Não é verdade? Aí não posso. Quem vou botar no lugar dele? Quem vou botar no lugar dela? Aí fica no joio atrapalhando a obra, porque o joio atrapalha.
Mas não pode tirar, irmão Matilde. Não pode tirar, mas tem que ser exortado. Tem que ser disciplinado. Aleluia. Querendo ele ou não. Ele precisa ser exortado. Aleluia. Esse tempo ali que ele falou, deixa eles crescer junto. Ele estava dizendo, deixa. Porque sabe, nesse meio tempo se converta. Cuide lá, exorte. Discipline. É isso que ele quis dizer. Pode ler o que achou. Judas 1:22. Isso. E apedai-vos de alguns usando de discernimento. E salvai alguns com temor, arrebatando-os do fogo, Isso. odiando até a túnica manchada da carne. Então não podemos abandonar o Senhor, irmãos, que é bíblico. Aqui Deus está falando que nós temos que ajudar ele a se levantar. É como diz, só se realmente ele não aceita, ele não quer. Ele virou para o lado do mundo e não quer saber. Mas enquanto a pessoa está ali, está vindo, tem que disciplinar. É claro que para disciplinar não pode ser qualquer um de nós. Eu me coloco também assim, né? Tem que ser o anjo da igreja para essa disciplina, mas precisa disciplinar. Precisa ser feito. Veja que é tão interessante, irmãos, que aquele que está na frente do trabalho é que Deus vai pedir conta, que muito é dado, muito é cobrado. Vai ter uma cobrança daquele que fala, daquele que anuncia a palavra. E às vezes a gente fica tão bravo com a disciplina, né, irmãos? Não é verdade? A gente fica com a cara buscada, não vou mais na igreja também, né? Quando a gente é disciplinado, tem uma filha lá que está assim, ó, está lá rugada, porque não quer ir para a igreja, porque foi disciplinada. A disciplina é para crescer, gente. Sim. Como a A disciplina é para nós tornar a gente forte na presença de Deus. Não é para derrubar. Claro que no primeiro momento ela entristece. No primeiro momento, né? Fica um pouco amarga. Mas você fica pensando, bem que ele está certo, eu sou assim mesmo. E também não tem por que eu ficar agora revoltado com fulano, com ciclano, porque fui eu que fui errada. É assim mesmo, é desse jeito. Não é, irmã? A gente não pensa, depois a gente reflete. Não, agora a gente quer dar um monte forte. Não, é assim mesmo, não quero saber. Não fico mais. Depois a gente fica pensando, e o Espírito Santo fica ali, ó, tá errado, tá? Te conserta. Essa disciplina é pro teu bem. Deus chama o povo saudável, irmão. Deus não quer povo doente. Né? Eu quero que os irmãos abram também a palavra de Deus. Lá em Gálatas 6:1. Glória a Deus. Por isso eu vou tomar uma aguinha. Aleluia. Pode ler? Gálatas 6:1. Aleluia. Gálatas 6:1. Aleluia. Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrigir-o com espírito de bravura, e guarda-te para que não seja também tentado. Acho que nós vemos, né? Não. Irmãos, a correção também precisa ser com o espírito de mansidão. Aleluia. Não é como nós fazemos na nossa casa, às vezes, né, irmãos? Nossa casa é nossa casa, minha casa é minha regra, né? Então, lá na casa da gente, às vezes a gente dá nos escorregando com a nossa família, com nossos filhos, com o nosso marido, né? Né, pai? Mas, na casa de Deus, Aleluia. porque nem todos que estão aqui são convertidos de verdade, irmãos. Nem todos estão convertido, virado dos direitos. Não.
todos nós estamos totalmente convertidos. Porque a gente se converte a cada dia. Aí de repente sai algo e aquela pessoa que ainda não está bem convertida vaza. E a obra de Deus muitas vezes é prejudicada. É prejudicada. E vou dizer uma coisa para vocês. Para pegar fogo é rapidinho. Uma faísquinha caiu ali. Pronto, incendei uma floresta. Para apagar, gente do céu. Para apagar não é fácil. Não é assim que acontece quando incendeia uma floresta? Uma chepinha de cigarro, que alguém, aqueles que fumam, jogam a chepinha lá. Incendeia. Quando olha, diz, nossa, o que aconteceu aqui? Só foi jogado uma chepa de cigarro, ou qualquer coisa de fogo ali. Já pegou fogo em tudo. E agora? E agora para controlar não vai ser fácil. Tem que chamar o bombeiro, tem que chamar aqueles carros de água. Não é assim que acontece, gente? Por quê? Porque é dessa forma. Por isso que nós temos que cuidar. Porque a obra de Deus vai ser zelo. Quem é que vai zelar o mundo? Não, é nós que estamos aqui dentro. Nós temos que cercar com muito amor a obra de Deus. E ainda trazer pessoas de fora para dentro, para que nós possamos também ter esse zelo com elas. Cuidar dessas almas. Para que ela... Paz em Deus, querido. Deus abençoe a tua vida. Jesus te ama. Viu? Tem plano na tua vida. Glória a Deus, aleluia. Receba a palavra de Deus no teu coração. E aqui, irmãos, Atos 3, vamos lá. Atos 3, 19. Hoje eu peguei uma mensagem assim, bem curtinha, estava orando, pedi para Deus, já por causa da minha boca, né? Se eu falar muito lá, eu vou gaguejar muito lá, o pessoal não vão. Então eu falei, não, vou levar bem curto. Atos 3, 19 até o 21, irmãos. Glória a Deus, aleluia. Quem achou pode ler. Arrependei-vos, pois convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos do refrigério, pela presença do Senhor, e envie Ele a Jesus Cristo, que já antes vos foi pregado, o qual convém que o céu contenha até aos tempos da restauração de tudo, dos quais Deus falou pela boca de todos os seus santos profetas, desde o princípio. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. É isso, irmãos. A palavra de Deus, ela fala fortemente em nosso coração. O irmão leu Atos 3 3:19 ao 21. Glória a Deus. 3:19, né? Arrependei-vos, pois, e convertei-vos. Primeiro veio o arrependimento. É um pacote. É um pacote só. Primeiro veio o arrependimento. Depois do arrependimento, a conversão. E aí a gente pensa que a conversão é só para aqueles que estão lá fora. Fulano tem que se converter. Ciclano tem que se converter. E às vezes nem nós mesmos estamos convertidos. Né? Nem nós mesmos estamos bem convertidos, como é para ser. E às vezes aquele que vem lá de fora, do mundão todo sujo. Quando eu falo sujo, estou falando sujeira exterior. Uma pessoa que bebe, pessoa que fuma, pessoa que às vezes usa droga e entre outras coisas. E vem, se entrega a Deus, se converte e Deus faz do varão. Aí fica que nem o filho pródigo, né? Aquele que estava no campo trabalhando, o pai trabalhando, fazendo tudo. Daqui a pouco chegou o irmão mais novo da Ruaça, gastou todo o que tinha com as meretrizes, o dinheiro, a herança que o pai deu. Aí quando ele chega na casa do pai, o irmão mais novo fica com inveja. Poxa, eu que trabalhei a vida toda com meu pai, nunca me deu nem um cabrito para mim festejar com meus amigos. Agora veio esse lá que gastou tudo e meu pai abraçou. Não é assim, irmãos? É assim. Deus, ele tira
Você pensa que eu faço falta aqui se eu errar? Se eu cair? A irmã Matilde vai fazer uma falta danada. Faz não, irmão. Deus coloca outro no meu lugar. Ninguém é substituído, só Deus. Vem outra pessoa no meu lugar. Vem outra pessoa no seu lugar. É assim que Deus faz. Glória a Deus, aleluia. É dessa forma que Deus trabalha. Deus não vê como o homem vê. Deus não vê como eu vejo. O olhar de Deus é totalmente diferente, porque Ele esquadrilha o coração. Aleluia. É um raio-x, né? Ele vai lá no fundo colher aquilo que tem lá dentro. Imagina se Deus visse pelo exterior. Só pelo exterior. Só pelo gesto que eu faço. Só pela uma atitude minha. E Ele não olhasse o meu coração. Quantas pessoas eu enganaria? Quantas pessoas eu não enganar nessa vida? Ainda bem que Ele esquadrilha o coração de cada um de nós. Aleluia. E essa é a palavra, irmãos, que eu deixo para você nesta noite. Glória a Deus, aleluia. Lembrando que nesta parábola do joio, onde eu trouxe as confirmações da Bíblia, o joio precisa estar no nosso meio, isso é bíblico. Quando nós vemos que algo está de errado com o nosso próximo, ore e leve ao anjo da igreja. Por que a irmã Matilde está falando isso? Eu estou falando isso para ajudar a igreja, irmãos. Eu sou mais uma cooperada nesse lugar. Aleluia. E eu acho que eu posso ser, não posso? Eu sou mais uma cooperada aqui nesse lugar, junto com os irmãos. Aleluia. Então, quando alguém estiver passando por um momento difícil, pode ser eu. Tu, irmã Matilde? Pode ser eu, pode ser você. Ajude. Eu vou precisar que tu estende a mão. Imagine se lá naquela vez que eu caí da graça, ninguém me estendesse a mão. Ainda bem que a missionária Elzira, a missionária que me acolheu, e o pastor Marcos, que hoje é falecido, tem um grande amor, né? Deixa muita saudade, em nome de Deus. Enquanto muitos me apunhalavam e falavam mal de mim, o que você está fazendo na igreja, o que é estar com a Bíblia na mão, debaixo do braço, isso aí já está perdido. Ele disse, não, eu vou acolher ela. Eu não estou aceitando o pecado, eu estou aceitando ela como pessoa, como vida, como alma para cuidar. Aleluia. Isso é um dever da igreja. Senão nem precisaria de igreja, irmãos. A igreja é coluna. O que é coluna? Não é aquilo que sustenta? Aleluia. Né? É aquilo que sustenta. Então, nós somos a coluna da igreja. Se a coluna rachar, não pode rachar. Os que estão ali como coluna tem que estar firme, forte, para aguentar o que vem. Não é verdade? Para aguentar o que vem. Principalmente, gente, quem está na frente do trabalho. Eu sempre digo, não gostaria de estar na frente do trabalho. Muito bom pregar pela internet, que eu faço. Muito bom, muito gostoso. Muito bom pregar assim como eu estou aqui, eu vou para casa, fico tranquila, não boto nada na cabeça. Mas quem está na frente do trabalho, né? Quem está na frente da liderança, olha, você tem coragem. Eu não sei se eu teria de tomar frente de uma igreja. Mas fique com essa palavra, pense nisso. Pense que o joio pode virar trigo. Senão Deus não tinha dado esse espaço de tempo. Senão Deus não teria nos colocado dentro dessa parábola. Onde será que eu estou aqui? Será que eu sou um joio? Porque aqui tem duas qualidades, joio e trigo. Será que eu estou? Eu estou aqui dentro, isso eu sei que eu estou. Glória a Deus. Mas onde eu estou aqui? Qual é o meu lugar? Qual a minha posição aqui dentro? Joio ou trigo? Aí é nós que vamos refletir. Eu não posso dizer, nem você pode dizer de mim. Aí é uma reflexão. Glória a Deus. Amém? Fique com essa palavra, guarda no teu coração. E que Deus dê uma boa noite a todos. Em nome do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Palavra Desculpa aí se a palavra está abençoada, muito Senhor. boa, gente. Daqui a pouco eu vou aparecer bem bonita aqui quando eles voltam.